E aí pessoal, como estão vocês? Beleza? Espero que sim. Eu sou o Marcos Yuri e hoje aí vou dar dicas de como pintar essa linda Minnie aí, tá bom? Se você ficou interessado, me acompanha logo depois da vinheta. Bom, para começo de conversa, vocês aí já devem estar se perguntando: esse pano é roxo mesmo? Ou é efeito? Não, ele é roxo mesmo, tá bom, pessoal? Essa aí é uma jaqueta que a minha tia fez, mandou fazer, e aí ela pediu para eu pintar uma Minnie, já que ela gosta muito da Minnie. Então eu falei assim: vou aproveitar e vou gravar um vídeo pro canal. E aqui estamos, né? E outra coisa, hein? Se você não é inscrito, se inscreve aí, ative o sininho, tá bom? Para quando eu lançar um novo vídeo, né? Ou postar alguma coisa, vocês fica aí por dentro, fica sabendo, tá bom, pessoal? Deixa a curtida aí, pessoal, se você gostou. Se você não gostou, acha que precisa melhorar, deixa o dislike aí pra gente buscar melhorar, tá bom? E atender melhor as expectativas de vocês, tá bom? E aí, pessoal, analisando essa cor dessa jaqueta, né, já facilitou muito aí porque o fundo já tá praticamente que pronto. Então só fui e fiz a sombra. E vocês vão notar que está um pouco acelerado aí para o vídeo não ficar cansativo e você me acompanhar do início ao final. E aí, essa cor que eu estou usando aí para fazer a sombra é o Flor de Malva, tá bom? Só peguei ele, tá? Sem diluir com clareado, nada, puro mesmo. E fui aí adicionando aos poucos, fazendo a sombra na Minnie. Para espalhar melhor, você pode fazer movimentos circulares, tá? No fundo, isso vai ajudar a espalhar melhor a tinta no fundo. O pincel fica a seu critério. É aconselhável você sempre fazer com um pincel maior o fundo, tá? Não tão grande. Cuidado para não exagerar na escolha do pincel. Algo que vai facilitar para você, tá? Isso para mim, né, numeração é relativo, porque eu pego qualquer um. Se eu pego um pincel e vejo que ele não atende, né, a minha necessidade, eu troco ele. É simples assim. Concluindo a sombra, né, do nosso desenho, nós vamos agora para o rosto da nossa Minnie, tá? E para preencher aí você vai usar o rostinho de boneca. Depois de ter preenchido toda a área do rosto, né, nós vamos vir aí com outra cor para fazer a sombra. E essa cor que eu usei é o pêssego, tá? Sempre com o canto do pincel, se você observar bem, você vai perceber com o canto do pincel, usando aí a tinta pêssego, eu vou vindo dando sombra, tá? Você deve ter percebido aí que eu preenchi também até a área dos olhos, né? Da mesma cor aí, com o rostinho de boneca. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, aconselho a não preencher tudo. Mas se você já é uma pessoa que já tem bastante experiência, tranquilo, tá? Se você nunca teve experiência, né, quem sabe você não pode praticar agora, arriscar agora. Falando em arriscar, é muito importante você ter por perto aí, quando você estiver pintando, o risco da pintura. Porque todas as vezes que você se perder, é só você lá olhar e se situar para ver o que você está fazendo, né? Porque o risco vai te socorrer. E aí, pessoal, logo depois de terminar de fazer toda a sombra, lembrando que essa é a primeira sombra, vai vir a segunda sombra ainda, tá bom? Mas isso é depois. O primeiro passo agora é só preencher, fazer a primeira sombra e colocar a luz, tá? E para fazer a luz, você já pode deixar separado o palha,
Nós vamos usar o palha agora para fazer a luz do nosso rostinho. Com tinta palha em mãos, você vai aí pegar com o canto do pincel e adicionando aí nas áreas de luz. A luz ela vai dar o quê? Ela vai dar o volume, diferente da sombra que dá profundidade, que vai dar aquela sensação que está atrás. Clareando aí, né? Em volta do nariz, nas laterais dos olhos aí, na bochecha. Quando a gente adicionar a segunda sombra, essa profundidade e esse volume vai ficar mais visível. Nós vemos aí no básico que já dá uma vida, né? Já dá um sinal. Mas quando a gente já fizer o processo final, vocês vão ver como que vai ficar muito bom isso aí. E agora nós vamos do rostinho lá para as pernas. Por quê? Porque nós acabamos de fazer o rosto. Então vamos procurar uma outra área que esteja mais distante, né? E que não vai fazer com que você não encoste a mão na hora que você estiver pintando. Olha aí para você ver, eu estou pintando a parte de baixo e não estou longe da parte que eu acabei de pintar, que está lá em cima, a tinta fresquinha, porque acontece, tá, gente? Acontece comigo, pode estar acontecendo com você também, de às vezes você pintar uma área e quando vai pintar outra, a mãozona acaba encostando, né? E aí quando você vai olhar, manchou sua pintura, manchou seu pano. Às vezes dá para consertar, às vezes não dá. Mas vamos aí para o que interessa. Para preencher a leg dela aí, eu usei o rosa chá. Com o rosa chá você preenche. E a sombra, você vai usar o pink. O pink para fazer a sombra. E a luz, nós vamos usar o rosa bebê. Nossa, parece branco. Parece branco, mas não é branco, tá? Rosa bebê. Eu não tenho, Yuri, rosa bebê, o que eu faço? Você pode misturar, né? O rosa chá com branco. E aí você vai conseguir aí uma cor próxima do rosa bebê. E aí sempre com o canto do pincel, nós vamos adicionando aí. Para preencher não precisa, tá, pessoal? Usar o canto do pincel, não pode usar o pincel inteiro. E aí vamos para uma área mais baixa, tá? O tênis, com as mesmas cores. Rosa chá para preencher, pink para fazer sombra e rosa bebê para fazer a luz. Olha aí, viu que são áreas menores em volta aí do cardaço? Você pode, né, trocar o pincel. Pode arriscar com um pincel maior? Pode, né, para você adquirir experiência aí. Mas se você não tiver muito controle, use um pincel menor para preencher, que sempre vai te salvar aí e vai te ajudar a não, né, estragar sua arte aí. Porque de repente a cor que você usa aí acaba preenchendo uma área que quando você for usar outra cor não cobre e aí você fica aí desanimado com sua pintura. Por isso é bastante atenção, observar muito bem o que você vai usar. E acontece, né, gente, de às vezes você errar, às vezes você acertar, né? Tem pintura que você começa gostando e termina não gostando. Tem pintura que você começa não gostando, mas depois gosta. É sempre assim, né? Às vezes quando você tá desmotivado, aí parece alguém e fala, nossa, que pintura bonita, tal, tal. E aí você acaba até mudando de ideia. Já aconteceu muito comigo, das vezes eu acabar de pintar não gostar, mas depois passa algum tempo, eu gosto. E também às vezes ao contrário também. Acontece. Agora, depois de ter feito a parte de baixo, né, nós vamos voltar porque já deu tempo da tinta aí dar uma secada. E com esse tempo aí, nós vamos preencher a orelha e um canto do rosto, né? Olha para você ver.
É uma área... Olha onde minha mão tá. Por isso que eu não preenchi todas as orelhas, todas as áreas que precisam ser preenchidas de preto. Preto que eu usei para preencher. Então, olha só. Eu fui preencher um lado, aonde, né, minha mão não vai encostar. E vim dando a luz com o cinza. Com o cinza você vem dando a luz. Depois eu fui pro nariz e pro outro lado aí da bochecha dela e da parte de cima da testa dela aí. Essa parte de cima da testa aí, né, tá vendo que ficou meio que fininho? Você pode usar aí para preencher essa área aí o pincel 0, para você não correr o risco de fazer engrossar essa ponta aí e acabar, né, com seu risco aí, né, acabando mudando o risco. Aí depois de ter feito aí o nariz, o lado da bochechinha e a testinha dela aí, eu fui para outra orelha. E você vai clarear com um cinza também, óbvio. Depois da gente ter dado a luz nas orelhas aí, em toda a parte do rosto onde é preto, nós vamos para outra área da pintura agora. Adivinha? Isso, uma área longe da área que nós vamos... Já pintamos, né? De uma área longe de uma área que nós já pintamos. Para não correr o risco de encostar e manchar. Tem pintura que às vezes isso é inevitável, né? Você tem que ter todo aí um molejo, um jeito aí de trabalhar que fica confortável para você pintar. Eu, por exemplo, né, quando eu tô filmando é mais difícil. Mas quando eu não tô filmando, né, você vira a tábua ou você se levanta e muda de posição e aí te ajuda. Mas quando você tá filmando, às vezes você fica meio que sem saída, porque dependendo do jeito que você se movimentar aí, você atrapalha a filmagem. E falando sobre filmagem, pessoal, talvez vocês estão querendo aí muitos vídeos e tal, mas eu vou falar o porquê, né, de tanta demora, tá? Mas antes, eu vou dizer pra vocês aí a cor que eu usei pra preencher. Eu preenchi com rosa bebê e peguei aí pra fazer a sombra o Tutti Frutti. Ô Yuri, mas parece que é quase a mesma cor. Parece, mas não é, né? E aí você vai preencher com rosa bebê, fazer a sombra com Tutti Frutti, porque é uma parte mais clara do nosso tênis. E para dar a luz, para dar uma clareada aí, nós vamos usar o branco. E aí, voltando no assunto anterior, pessoal, eu tenho tantos planos de vídeos pro canal, tantas ideias, tantos riscos, mas só, pessoal, que isso demanda tempo, dedicação, e eu não tô tendo tempo, tá? Para me dedicar ao canal. Vontade? Tenho. Ideias? Demais, muitas ideias. Mas como eu não vivo, né, de pintura e nem de YouTube, eu sou professor, então eu acabo me dedicando à minha outra área, que também é minha paixão. Mas, né, quando der, eu vou gravar para vocês. Enfim, terminada a nossa área aí do sapato, na nossa área rosa, nós vamos para a sola e vamos usar o branco para preencher a área da sola. E em seguida nós vamos vindo aí com cinza lunar para fazer a sombra. Yuri, por que você já não preencheu as duas solas de uma vez e já fez a sombra? Por quê? Eu já vou aproveitar que a minha tinta já está úmida e vai ficar mais fácil para o meu pincel correr na hora de fazer a sombra. E também vai me ajudar a eu não ficar perdido no risco, né? Eu vou ter controle aí da situação. Fazendo uma área, eu vou fazer a outra.
Ah, mas pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para isso não. Pessoal, se você quer um trabalho bem feito, precisa de ter paciência. Porque aí você vai caprichar nos detalhes, vai correr menos risco, né, de errar. Mesmo que você, mesmo tendo paciência, calma, erre, mas as probabilidades, as chances são menores. Então faz uma área primeiro, por mais que sejam, né, semelhantes, igual aí nos dois sapatos, faz uma área primeiro, depois você faz outra. E aí você vai conseguir ter um controle. E a luz, Yuri? A luz você usa o branco mesmo, na parte lá de baixo. E vamos aí voltar para a parte de cima, enquanto a nossa parte de baixo vai dando uma secada aí. Para fazer o capuz, né, aí o moletom dela é da mesma cor que nós fizemos o sapato, aquela área mais clara do sapato, lembra? Não lembra? Então tá bom. Preenche com rosa bebê. Com rosa bebê você vai preencher a área do capuz aí. E para fazer a sombra você vai com Tutti Frutti. Você vai fazer a sombra com Tutti Frutti. E a luz? Lembra? Acertou? Branco para fazer a luz. Esse risco eu pintei em uma jaqueta, mas você também pode pintar em pano de prato, pode pintar em roupa, você pode pintar onde você quiser. Não precisa só se limitar. E também você pode usar, né, essas cores em um outro desenho. É o que eu faço, não tem? Você não precisa só se limitar a esse risco. De repente você achou um outro risco, mesmo que não seja o risco da Minnie, mas você achou um pintor de outra boneca ou de algum outro animalzinho vestido de roupa, você que sabe. Você pode usar as mesmas cores que eu estou dando dica aqui em uma outra pintura. Talvez a sua dificuldade seja, né, em fazer a sombra e a luz no lugar certo, mas isso é com a prática, pessoal. Tudo é com a prática. É acertando, é errando, é assim. E outra coisa também, coisa que eu amo fazer é trabalhar com referência. O que é trabalhar com referência? É você ter uma imagem na qual você vai olhar e vai tentar reproduzir aquilo que você está vendo. É muito raro eu pintar sem estar vendo alguma referência para me basear. É muito raro eu não usar. Eu gosto muito de usar referência. E é uma dica que eu deixo aí para vocês também, que é super útil. Terminado o capuz, vamos aí agora para a parte de baixo do nosso moletom, reproduzindo aí com as mesmas cores que nós usamos para o capuz, nós vamos usar para a área embaixo, né? Não tem como ser outra cor, a menos que você quer fazer, né? O seu moletom aí de duas cores, mas aí fica a critério de vocês e criatividade de vocês. Preenchendo com rosa bebê, fazendo sombra com tutti frutti e luz com branco, você vai fazer a parte de baixo. E outra coisa, pessoal, eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Ah, o que é, Yuri? Lá vem bomba. Lógico, né, pessoal? Olha, compartilhe esse vídeo nos grupos de pintura, é claro, né? Que seja autorizado compartilhar. Compartilhe nos grupos de pintura do Facebook que vocês fazem parte. Compartilhe os meus vídeos, né? Para que mais pessoas saibam da existência do canal e venha, né, se inscrever. Curta, pessoal, para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos, para me incentivar, me motivar mais ainda, tá? Eu quero produzir vídeos, mais conteúdo, mas é igual eu disse, estou sem tempo. Mas a cada tempo que eu achar, eu vou tentar aí ajudar vocês. Quero trazer pintura de fralda, já me pediram, quero trazer aí mais bonecas. E outra, eu tenho muitos riscos, gente, criei muitos riscos.
não tem como também, né, eu deixar tudo disponível aí para vocês. Mas de acordo, né, que eu puder, eu vou deixar disponível. Eu tava pensando criar apostilas, tá, pessoal? Para me ajudar aí também na renda, criar apostilas para vender o PDF, né? Eu criava o risco e aí eu venderia o PDF, vocês comprariam o PDF e a impressão ficaria por conta de vocês. Vocês iam à papelaria e imprimia ou a impressora de casa mesmo. O que vocês acham? Se vocês gostaram da ideia da apostila aí, de riscos, deixa no comentário, comenta aí. Yuri, faz a apostila, né? Estamos interessados, queremos adquirir. Aí eu vou criar e vou postar para vocês, tá? Porque aí eu ajudo vocês e vocês me ajudam também. Bom, agora vamos fazer os cardaços do nosso tênis. Nesse daí, né, eu preenchi todos os dois cardaços primeiro de que azul soft. Depois que eu preenchi com azul soft, eu vim dando a sombra, fazendo a sombra aí com azul hortênsia. Ah, Yuri, eu gostei da ideia da apostila, mas poxa, pagar? Por que você não faz de graça pra gente? Sabe por quê, pessoal? Não faço assim de graça, né? Libero todos os riscos que eu faço. Por quê? Primeiramente, que o ser humano, ele tem a mania de não valorizar aquilo que custou algo dele. Por que a gente dá tanto valor pro nosso salário? Porque você batalhou, você lutou, você trabalhou para ter aqui dinheiro. Entendeu? Então você pensa muito bem antes de gastar. E agora, quando tem tudo de graça, tudo de mão beijada, você não valoriza. Talvez você discorde comigo, mas é normal. E tá tudo bem. Então vamos lá. Sapatos já todo preenchido, feito sombra, feito luz. Nós vamos agora deixar aí descansar e vamos lá para cima, pro laço. E no laço a gente vai usar as mesmas cores que nós usamos na leg e em algumas partes do sapato, tá bom? Primeiro para preencher, rosa chá. Talvez você aí deve ter esquecido qual cor era. Rosa chá para preencher. E a sombra, o pink. Aí vamos aí fazendo a sombra com pink. E a luz, rosa bebê. Yuri, eu posso fazer com branco? Pode, né? Não tem problema nenhum. Mas o rosa vai dar um charme melhor, tá? Vai dar uma luz aí diferente. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessa coisa de pintar as bonecas, de pintar personagens de desenho animado. E você? O que você gosta de pintar? Comenta, deixa aí no comentário. Você gosta de pintar mais flores? Gosta de pintar frutas? Também, assim como eu gosto de pintar personagens, gosta de pintar bonecas? Deixa aí porque isso aí também vai me ajudar, né, nos próximos vídeos aí, e vai ser legal saber disso. Não sei vocês, mas eu tô gostando de como aqui tá ficando. Tem outras formas de você pintar um laço também, tá? Eu quis aí aparecer o mais próximo aí do original. Mas você também pode fazer um laço estampado, com florzinhas ou com bolinhas, né? As bolinhas são mais fáceis. Mas você pode arriscar aí também tentar imitar, né, uma estampa. Fica muito charmoso também. Ah, Yuri, mas eu não sei fazer essas coisas não, esse trem é difícil. Não é difícil não, pessoal. Esse negócio de fazer estampa não é difícil. Você vai tentar imitar, né? Você tem que tentar. Você vai sempre usar essa desculpa de que é difícil, que não consegue. Tem que tentar.
Assim como eu tive a minha primeira vez, você também pode ter a sua primeira vez. Vai dar certo? Pode acontecer que dê certo de primeira, mas pode ser que não dê certo. É na primeira, na segunda, mas uma hora você vai tentar e vai conseguir reproduzir aí. Ah, mexer com isso não. Não custa nada. E você vai gostar. Você vai pegando o gosto, vai pegando o jeito, vai entendendo. Da próxima você já vai fazer de um jeito mais diferente. O negócio é tentar. Começa com as estampas mais simples. Depois você vai aí dificultando aí. Vai evoluindo aos poucos. Eu não comecei, né, de primeira a pintar da forma que eu pinto. Tudo foi treinamento, foi investimento, força de vontade. E aí você vai evoluindo. Não seria bacana se a gente fizesse uma estampa aqui agora? Mas aí fica pro próximo vídeo. Porque a minha intenção mesmo era deixar bem semelhante ao original. Embora a imagem na qual eu estou usando de referência aí tem uma estampinha diferente. Mas eu quis ser mais básico nessa pintura. Chegou a hora de fazer a segunda sombra. Pega aí o seu jatobá para fazer a segunda sombra do nosso rostinho. Olha para você ver que já vai começando a modificar o desenho. Nossa Minnie aí está prestes a ganhar vida. Dica importante para você que está fazendo a segunda sombra e está sentindo que a tinta não está correndo, pois já está seco o rosto. O que eu faço, Yuri? Você pega o diluente, né? Despeja um pouco de diluente na sua vasilhinha aí de colocar tinta, ou num prato, não sei onde você coloca, faz as misturas de tinta. E aí você vem com o diluente de um lado do pincel, numa ponta do pincel, e na outra ponta o jatobá. E aí você vai passando junto que o diluente vai ajudar a espalhar melhor. Yuri, eu não tenho diluente. Clareador. Uso o clareador então. Eu não tenho nenhum desses dois. Aí o bicho pega, né? Aí já fica difícil mesmo. Aí pode ser que a sua pintura fica muito marcada. É importante aí na hora da sombra. E tem lugares, né, que exige que fica marcado mesmo. Igual aí, né, a sombra do capuz. Mas igual na hora que você for fazer a sombra aí da bochecha, você precisa espalhar, porque senão vai ficar marcada a sua bochecha. Tá bom? E aí, para deixar a bochecha rosada, para não ficar, né, ficar essa coisa aí toda escura, você vem com um pouco de rosa chá. Outra cor também que seria muito importante você usar, que ficaria legal, não usei aí, mas fica como sugestão para você, a cor de tinta papaya. Feito a segunda sombra, eu vou reforçar a luz com o palha. As áreas de luz aí eu vou reforçando essa luz. Nada mais justo, né? Ali, pessoal, vocês observam que ela tem um olho fechado. Esse olho fechado, se você quiser, você pode jogar um pouquinho de rosa ali também, né? Para dizer que ela tá ali com sombra no olho. Fica a seu critério. Seja criativo aí, faz o teste. Eu podia ter feito isso, mas na hora, talvez eu nem pensei e eu não quis fazer. Agora no olho dela, vamos preencher de branco. Preenchido de branco, vou vir com preto agora, fazendo a íris do olho dela. Pegue agora um pincel menor para preencher agora essa área. Para a luz do olho dela, nós vamos aí precisar
do cinza claro, que é o mesmo cinza que nós usamos aí para ter feito a luz da orelha, da parte aí do rostinho dela que era preto, vai ser a mesma cor que nós vamos usar para fazer a luz do olho. Esse olho é bem simples, não tem muito segredo. Eu não fiz sombra na parte branca, tá bom? Não fiz não. Somente mesmo na íris do olho dela. E assim, pessoal, fica o nosso olho prontinho. Claro que falta ainda o contorno. Agora, para a boca, vamos usar o vermelho Scarlet. A boquinha dela tá bem pequenininha, nós vamos preencher aí com vermelho Scarlet. Com um pincel menor também, porque é uma área bem pequena. E assim que a gente terminar de preencher, nós vamos precisar de uma cor mais escura para fazer a sombra, né? Porque não pode ficar só o vermelho aí. Tem que dar a ideia de que a boca dela também tem profundidade. Então eu vim com o vinho fazendo a sombra da boca dela. Viu que deu até a sensação de parece com a divisão do céu da boca com a língua? Pois é. Olha para você ver que diferença que dá a sombra. Para ficar mais claro para vocês como é que eu faço, vou mostrar aqui, ó. Eu coloquei algumas gotinhas de diluente no meu godê. E aí eu peguei a cor que eu vou usar agora para contornar, que é o rosa escuro. Ó, eu umedeço o pincel e venho aí pegando a cor. Desculpa, pessoal, não é contorno, é sombra. A segunda sombra agora. E aí vai ficar bem mais fácil de fazer a segunda sombra, tá? Do nosso capuz. Eu me confundi aqui agora. Mas eu espero aí que você tenha entendido. Esse vídeo vai ficar grande. Eu sempre evito de gravar, né? Deixar vídeo grande aqui no canal. Mas eu queria saber de vocês. Vocês gostam de vídeo grande? Ou vocês gostam de vídeo mais objetivo, curto? Eu prefiro curto, né? Porque nos tempos de hoje a gente tem vivido assim tão acelerado, né? Com tanta pressa, com pouca paciência, querendo tudo assim rápido já. E aí eu fico meio assim. Aí queria o retorno de vocês. O que vocês acham? Hein? Sobre a questão do tamanho do vídeo. Porque se fica cansativo para mim gravar, imagina cansativo para você que está assistindo. Então deixa aí no comentário o que você acha. Vídeo curto? Vídeo longo? Comenta aí. Ah, eu prefiro os vídeos curtos. Prefiro vídeos longos. Para quem pinta, né? Acompanhando o vídeo pode ser 2 horas que ele fica curto. Porque você tá ali pintando e acha até que quem tá falando rápido demais. Então você não consegue nem acompanhar aí, né? Sempre tem que ficar voltando o vídeo porque você perdeu algum detalhe. Agora, se você estiver só assistindo, aí fica cansativo. Aí você não aguenta. Por isso que eu fico assim. Então eu não sei se você é do tipo de pessoa que pinta junto, né, comigo, ou se só me assiste. Voltando agora para nossa pintura, vamos aí terminando de fazer a sombra do nosso moletom. Vamos observar bem se não está faltando mais nenhum lugar. Aqui debaixo do braço, do outro. Embaixo aqui do bolso do moletom. Porque isso aí vai ajudar a entender que a mãozinha dela tá aí por dentro, né? E está cheio. Vai ficar aquela coisa reta.
Vai dar aquela sensação aí do altinho das mãos. E aí depois a gente terminar de fazer a nossa sombra, nós vamos vir aí, né, umedecendo o pincel com diluente. Se você não tem diluente, só você ralear um pouco a sua tinta com água e vir aí reforçando a luz agora. Você vai ver que a luz agora ela vai ressaltar aí o volume do bolso, dos ombros, de toda a área do nosso moletom. Fiz as beiradas aí da bainha. Vocês estão gostando? Eu tô gostando demais. Tá até superando as minhas expectativas. Terminado a parte de baixo do moletom, nós vamos agora jogar a luz, reforçar a luz do nosso capuz. Sempre com o canto do pincel, espalhando bem a tinta. Nós vamos reforçando a nossa luz aí. Depois de pronto, nós vamos para outra área da pintura. Nós vamos lá para leg, nós vamos voltar lá para a leg dela. Você já vai pegando aí o vermelho carmim. Eu tinha tentado aí usar o fúcsia, mas só que não tinha ficado bom. Então peguei o vermelho carmim para vir reforçar a sombra da nossa leg. Eu vou usar essa cor vermelho carmim para reforçar a sombra de todas as áreas que eu preenchi de rosa chá. E aí eu tô aqui pensando, enquanto eu tô gravando o áudio para esse vídeo. Porque eu gravo o vídeo primeiro e depois eu gravo o áudio. Eu tô pensando em tentar falar no mesmo tempo que eu vou pintando. Porque assim eu consigo, né, dar muito mais dicas durante. Só que qual é o problema? O problema às vezes são os fundos, né? Porque aqui em casa, né, tem criança, né, e direto chega visita, então dificulta. Ou às vezes a minha mãe tá fazendo alguma coisa no fundo. E aí ela quer conversar comigo também. E aí acaba que não tem como, tá, gente? Eu fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu quero muito fazer um vídeo assim, até porque vai poupar trabalho pra mim também. Eu vou tentar, tá? Não é uma promessa, não. Porque se eu falar que é uma promessa, né, tem que cumprir. Mas eu vou tentar e fazer. Eu creio que vai ser um modo. Eu acho que vai render mais explicações. Vai ser melhor pra vocês, tá? E agora chega de conversa. Eu vou falar pra vocês a cor que eu usei pra fazer a sombra nessa área mais clara do tênis. Eu usei aí o pink, tá? Com pink você vai fazer a sombra da parte mais clara do nosso tênis, do tênis da Minnie. Sempre com o canto do pincel. Yuri, você tá usando o diluente aí também? Sim. Depois, né, que ultimamente eu tô muito empolgado com o diluente. Porque facilita, né? Quanto facilita, até o resultado fica melhor da pintura. Porque trabalhar com tinta seca, pessoal, não é nada fácil. Ainda mais se ela já tiver passado do prazo de validade. E eu tava um tempinho sem pintar e acaba, né, que elas não colaboram muito. Depois de ter dado a luz, nós vamos luz não, sombra. Depois de ter reforçado a sombra, agora é a luz com branco. Nós vamos reforçar alguma área, espalhando bem para não ficar marcado demais, a menos que você queira, né, que fica marcado de propósito. Coloca luz nas áreas que você vê que é necessária. Eu coloquei nessas aí.
Lembrando, né, que no modelo que eu tô olhando não tem referência de luz e sombra não, é uma pintura chapada. Olha aí para você ver. É uma pintura chapada. Então eu fui pro rumo aí, né, aonde eu achava que era necessário, eu fui colocando. Pessoal, eu percebi que eu tinha esquecido de reforçar a luz aí na nossa leg, mas não é tarde demais, né? Vim reforçando com branco. Não, 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 não. Eu vim reforçando com rosa bebê. Reforcei com rosa bebê a luz da nossa leg. Também já já vou fazer aí a luz das partes do sapato, onde ficou faltando. Olha para você ver o efeito que dá. Chega bem assim, tá caminhando pro realismo, caminhando, né? Caminhando. É muito bom ver aí a sua pintura ganhando vida. Vocês ficam, gente, empolgado quando vocês terminam uma pintura? E assim, ela supera suas expectativas? Vocês ficam empolgados? Eu fico tão empolgado que eu fico o tempo todo admirando. E agora, vamos para o laço com vermelho carmim. Também vamos aí fazer a sombra do nosso laço. A sombra é para dar profundidade. Pessoal, você não pode ter medo na hora que você for fazer sombra. Você não pode ter medo de colocar tinta, tá? Medo de escurecer demais, clarear demais. Você tem que estar seguro na hora de estar fazendo, sem medo, tá? Porque o medo aí pode te atrapalhar. Então pode pôr sem medo que vai dar certo. O segredo é carregar só o canto do pincel que você vai ter domínio sobre a cor. Terminando de fazer a sombra, de reforçar a sombra, você limpa o pincel e vem com o branco reforçando a luz. Não, gente, desculpa, não é branco. É o rosa bebê. Com rosa bebê, você vai reforçar a luz aí agora. Sem medo, você vai aplicando a tinta. E assim, o nosso laço vai criando forma. Lembrando, área maior exige um pincel maior. Área menor exige um pincel menor. Não esqueça de sempre com o canto do pincel adicionando a tinta. Feito a nossa segunda sombra do laço, nós vamos para a área de baixo e vamos fazer a sombra extra. Em alguns lugares e outros serão segunda sombra mesmo, por exemplo, o nosso cardaço. Com qual cor? Vamos ver se você consegue aí, só de olhar consegue. Pensou? Descobriu? Se você disse rústico, acertou. Nós vamos usar o rústico aí para aplicar a sombra extra. Por que sombra extra? Porque nós já aplicamos a segunda sombra em algumas partes do sapato. Agora nós vamos vindo e reforçando com uma luz extra. No cardaço já não é luz, luz não, pessoal, sombra extra. Já é segunda sombra, vocês vão observar que vai ter áreas do cardaço que eu vou aplicar. Mas antes, observa aí cada lugar que eu apliquei. Da mesma forma que você aplica a segunda sombra, você aplica a sombra extra. Isso vai dar um toque, uma pitada de realismo na sua pintura. Observa aí que charme que dá. Cuidado, tá? Para você não exagerar e não acabar não atendendo aí a sua expectativa. Bom, agora eu já estou indo aí para o cardaço. Com o canto do pincel da mesma forma, eu vou colocando.
Acabou que eu nem coloquei no cardápio, só em volta, né? Mas enfim. E aí eu fui lá pra cima, aplicando também a sombra extra. Na parte de dentro, porque acaba sendo uma sombra mais escura, então por isso eu apliquei. Embaixo aí do laço, por dentro do laço, eu fui aplicando. Cuidado também, né, para você não esconder a segunda sombra por completo, tá? Deixa ela dando um sinalzinho aí. Porque se a gente exagerar demais, não vai ficar muito bom. Tem áreas que eu só fui aproveitando a sujeira do pincel, nem precisei ficar recarregando o pincel toda hora. Igual aí, ó, para fazer essa sombra aí eu recarreguei. Ó, os cantos novos aí eu recarreguei a tinta. O que é recarregar, Yuri? Ir lá na tampinha e pegar mais um tiquinho de tinta. Fui aproveitando aí. Se você vê que tá exagerado, você tenta dar uma espalhadinha. Pronto, voltei lá pro sapato. Tênis, né? Cada hora eu falo um nome. Mas eu sei que vocês estão me entendendo. Vocês são espertos, vocês são inteligentes demais. Agora sim é o cardápio, pessoal. Falei tanto do cardápio, né? Agora sim, observa. Porque o cardápio ele tá dando uma volta, né? E a sombra vai fazer a separação aí, para saber qual é a parte de baixo, qual é a parte de cima, separando aí cada cordinha. Observe. E assim vai ficando pronto a nossa sombra extra. Deixa eu ver se não tem mais nenhum lugar que falta. Pronto. Agora não precisa mais de sombra extra. Agora eu vou pro contorno dos olhos com a cor rústico. Se você não tem rústico, pode usar o sépia. O sépia também dá certo. O preto, Yuri, o que você acha? Fica bacana também. Com um pincel bem fininho para eu contornar. Bastante controle na mão. Na hora de fazer os cílios eu começo e vou levantando o pincel bem devagarzinho, subindo para cima, para ir afinando as pontas dos cílios, tá? Tem muito cuidado aí na hora dos cílios. O olho fechado a mesma coisa. Vai levantando. Na hora que você vai começando o cílio, pesa a mão e vai levantando para cima, que aí vai afinando mais a pontinha. Pronto, terminamos os nossos olhinhos, os nossos cílios. Aí eu queria pôr uns cílios a mais, fique à vontade. Como a minha referência eram 3, coloquei 3 mesmo. Tá? Se você gosta aí da sua mini ciliuda, fica à vontade. Fui contornar o rosto com marrom, tá? Parece, Yuri, que é a mesma cor. Se você quiser também contornar com rústico, não vai dar errado, vai dar certo. Ou marrom, ou cerâmica, ou chocolate, ou marrom café. Isso vai depender de você. O contorno aí vai depender de você. Contornei os lábios dela. Tem gente que não gosta de fazer contorno, né? Ou porque às vezes não tem o controle das mãos, ou porque acha que demora muito, ou porque realmente tem dificuldade, não contorna por opção. Na minha opinião, o contorno ele dá um charme na pintura, um toque diferente. Eu particularmente gosto. Não sei vocês. Ah, Yuri, eu tenho medo. Ah, eu não consigo, fica torto, a linha fica grossa. Pessoal, é treino. É treino.
O treino vai te ajudar aí a melhorar. Vamos abandonar esse medo, bora treinar. Não usa essa desculpa. E aí, pessoal, para contornar o laço, eu fiz uma mistura de rosa escuro e fui adicionando aí rústico, porque eu queria uma cor diferente. Queria um tom diferente aí. E o que eu consegui foi essa cor aí, né? Semelhante ao vermelho carmim. Então eu fui misturando. Yuri, qual é a quantidade certa? Pessoal, vai misturando aí. Se você vê que ficou próximo ao tom, é isso aí. Não tem quantidade certa. É misturando. Mistura sem medo. Aí, Yuri, mas eu quero fazer igualzinho. Gente, nada é igual. Você pode fazer parecido. Vai por mim que vai dar certo. Aí, Yuri, eu vou contornar com pink mesmo. Não mexer com mistura, não. Tudo bem. Não precisa, então. Mas como eu quis fazer uma cor diferente, peguei um pouquinho do pink. Pink não, rosa escuro. Mas o pink também dá certo. Fui adicionando o rústico para escurecer a cor. E ficou assim, fui contornando todas essas partes que era da cor do capuz aí. Eu fui contornando desta cor. É sempre importante para contornar a tinta tá um pouco diluída, tá? Porque se ela não tiver diluída, ela vai dificultar um pouco o seu trabalho, tá? Você vai ter aí um pouquinho de dificuldade. Porque o pincel ele precisa correr. E vai ficar um trabalho mais bonito. Tenha cuidado também para não mostrar, né, as emendas, né, de onde a gente para não mostrar as emendas aí na hora do contorno. Né? Porque a gente contorna e acaba a tinta do pincel, tem que recarregar de novo. Então, muito cuidado aí. Porque senão você vai consertando. E quando você assusta, sua linha engrossou. E já aí você vai ter que engrossar todas as linhas. Mas não preocupa não. O negócio é passar uma vez e deixar. Posso então usar o vermelho carmim, né, Yuri? Pode. Sem medo, pessoal. Você pode contornar a pintura inteira de uma cor só. Se você quisesse contornar com rústico, você poderia contornar a pintura inteira. Mas eu acho que cada parte do desenho com uma cor diferente, né, de acordo com o tom da pintura, fica melhor. E aí, coloquei na mesma mistura, eu acrescentei mais rústico para escurecer mais, né, para me fazer as áreas rosas mais escuros aí. Então, eu fui adicionando mais rústico, escurecendo mais a tinta para ficar um tom mais escuro para me contornar a área que era rosa escuro. Contornei o pincel também da mesma cor dessa misturinha, tá? E eu coloquei no meio da minha misturinha aí o meu querido, né? Né, gente? Peraí. Fugiu da cabeça. O diluente. Diluente, pronto, lembrei. Para minha tinta ficar melhor e facilitar o meu trabalho aí. Contornando. A Yuri parece ser tão fácil, mas na hora de fazer é tão difícil. Mas quando você treinar, pegar o jeito, fica fácil. É assim mesmo. Tem que ter um pouco de paciência. Né? Tem pessoas que não gostam do contorno, né? Porque pintam muito, né? Querem pintar mais rápido e acham que o contorno atrasa. Ah, mas às vezes, né, o desenho fica tão desvalorizado sem um contorno. E o contorno ajuda muito. Dá um acabamento melhor. Né? Eu acho que já ficou bem claro isso, né, para vocês. Fui pro sapato, usando a mesma cor. Ah, olha aí, lá vai eu escurecendo mais um pouco. Nossa, o mas tá ficando preto. Não, gente. Parece, mas não é não. Acrescentei mais rústico. Para escurecer, para aproveitar a tinta e fui contornando o meu tênis. E fui ficando bem assim. Espero que você esteja gostando. Porque eu tô amando como tá ficando.
Com bastante paciência, nós vamos conseguir. Yuri, tem traços que tá ficando fino, outros traços estão ficando mais grossos. Pessoal, isso é normal. Aí que tá a beleza da arte, gente. Nem tudo é 100% perfeito, não. Às vezes o perfeccionismo tá na cabeça da gente e acaba impedindo a gente de fazer as coisas. Eu não julgo, né, quem pensa assim, porque eu também tem vezes que eu dou umas paranoia também. Tem vezes que a gente, quando assusta, tá pensando assim. Mas se você observar o trabalho de muitos artistas, você vai encontrar algumas imperfeições. Isso é normal e é isso que é bonito na arte. Isso que torna belo. Você vai ver que na própria natureza, né, tem um pouco das imperfeições. Nem tudo é simétrico, né, medido. Nem nós, seres humanos, se você for comparar, tem uma parte que é maior, tem uma parte que é menor. Yuri, tá bom, peraí. Dá um tempo aí, fala pra mim que cor é essa que você tá usando para contornar o cardaço. O cardaço eu tô usando cinza ônix, tá? Para contornar. Cinza ônix você vai contornar o cardaço. Por quê? Esse cinza ônix ele tem um tom azulado. E como eu usei tons de azul, então fica tom sobre tom. E fica bem charmosinho. Ah, e se você se distraiu assistindo o vídeo até aqui, esqueceu de curtir, para aí, curta, compartilha, tá? Com pessoas que você vai ver que vai gostar disso, tá? Vamos ajudar o canal a crescer aí. Falando nisso, pessoal, a cada vídeo que passou, né, eu tava comemorando, né, a subida aí de inscritos, né? E nós já somos mais de 1000 inscritos. Oh, glória a Deus, aleluia. Toda a honra, todo louvor, toda a glória ao nosso Senhor, né? Porque se não fosse a bênção dele, né, o canal não estaria crescendo. E o canal está crescendo para a glória de Deus, né? São mais de 1000 inscritos e eu estou muito feliz. Então vamos me ajudar aí. Você que é fiel aí, assiste todos os vídeos. Sei que você está comigo aí. Muito obrigado pela sua parceria, tá? Orem por mim quando forem orar. Lembre de mim, da minha família. Peça a Deus que abençoe, tá bom? Pessoal, enfim. E aí eu fui reforçando a luz no narizinho dela. Fiz aí o ponto de luz nos olhinhos dela. Poderia ter feito da mesma forma lá no olho em vez de ter feito bolinha, tá? Mas eu preferi nessa parte aí seguir a referência. E aí, pessoal, com pinga-bolinhas ou com ponta de caneta, ponta de um lápis, né? O meu é um palito de tirar excesso de esmalte da unha, né? Que era da minha mãe. Tô aproveitando ele aí para fazer as bolinhas do meu capuz. Vou fazer bolinhas só no capuz. A princípio eu ia fazer em toda... na roupa, no laço, mas eu falei, não, vai ficar exagerado, bolinha demais. Porque na minha referência tinha uma estampinha. Eu falei, não, então vou fazer só uma bolinha que é fácil, não tem muito segredo. E aí eu fui fazendo as bolinhas. E ficou assim, olha só que perfeição, pessoal. A nossa mini está pronta, agora é com você, hein? Bora praticar. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.